I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. O cancelamento nas redes sociais tem se tornado uma prática muito comum nos últimos anos. Tanto pessoas comuns, quanto famosos, quanto influencers digitais são cancelados por alguma ação ou prática na internet. Geralmente, esse cancelamento é temporário, mas em algumas vezes pessoas precisam mudar, pelo menos exteriormente. Um caso claro e recente que podemos citar é Carol Conká, participante da última edição do BBB. Pergunta número 1. Qual a tua opinião a respeito disso? As práticas dela, ao teu ver, precisavam de tamanho cancelamento? Assim que ela saiu do reality, ela tentou transmitir uma nova imagem. Te convenceu de sua mudança? Boa noite, pessoal. Meu nome é Julie, eu sou estudante de psicologia do 8º período. Vou estar aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre as redes sociais, sobre as suas influências, sobre a cultura do cancelamento. A primeira pergunta que vocês me fizeram, então, é a minha opinião, né, a respeito aí da cultura do cancelamento. E aí, quando eu fui escrever sobre isso, eu fiquei pensando bastante, né, sobre pontos possíveis de se levar em consideração em relação a esse comportamento, né? E aí eu acho que a gente ficaria aqui por horas falando sobre isso. Então eu pensei em um ponto bastante específico, né? O que determina o comportamento de quem cancela ou o comportamento de quem é cancelado, né? E a gente pensar na cultura do cancelamento como algo assim muito comum vindo das redes sociais é bastante assustador, né? Porque as pessoas elas entendem esse comportamento de cancelar, de excluir, de banir do meio social, considerando uma punição assertiva para aqueles que erram diante daquilo que é certo, né? E certo e errado é algo muito subjetivo. Lembrando que eu estou falando aqui de uma forma bem geral, né? Sobre o cancelamento e não sobre o comportamento da Carol. Eu não estou aqui para julgar nenhum comportamento, mas eu estou trazendo um pouquinho da minha visão geral sobre essa cultura do cancelamento. E aí, quando eu falo que certo e errado é algo muito subjetivo, né, a gente precisa levar diversas coisas em consideração, como, por exemplo, a cultura dessa pessoa, as crenças, os meios sociais que ela está inserida, né? Isso é muito subjetivo de cada um. E claro que a gente não tem que aceitar tudo que vem, né? Também não é dessa forma. A gente não pode generalizar, porque falar de cancelamento também é muito particular, né? Não pode ser tratado como algo generalista. São pontos específicos, vindo de comportamentos específicos, de grupos específicos. Então é um cuidado também que a gente precisa ter, né? Em seguida vocês me questionam, né? As práticas dela, ao teu ver, precisava de tamanho cancelamento? Eu acho que assim, pensando na repercussão, né, das atitudes ali presentes durante o reality, foi muito grande, tanto que foi essa forma que as notícias chegaram até mim, em formato de meme ou pequenos trechos de falas e vídeos. Eu não sou muito de acompanhar, não, né, esses realities, mas eu acho que quando esses comportamentos vêm acompanhados de julgamento de um público, está muito dentro do que a gente está querendo dizer, né? Vem de uma fala com o intuito, então, de invalidar essa pessoa e de tornar essa invalidação permanente. Então, isso faz todo sentido, né? Porque a gente está trazendo aí da cultura do cancelamento. Como eu disse, eu não estou aqui para julgar o comportamento que ela teve lá dentro, né? Lá dentro, mas para trazer uma reflexão aí diante dessas punições que as redes sociais impõem sobre ela e impõem sobre diversas outras pessoas, né? A gente precisa pensar que as punições, elas também precisam ser feitas de formas cuidadosas, né? Nós temos a própria justiça, por exemplo, né? Que cuida de questões como essa. Porque se a gente pensar nessa punição definida
de qualquer forma, por grupos específicos, é muito complicado, né? Imagina o impacto que esse cancelamento ele pode ter sobre a vida dessa pessoa. O cancelamento nas redes sociais, ele não é só exclusão, ele vai muito mais além que isso, né? Ele vai carregado de ódio, vai carregado de coisas ruins, né? Que as pessoas parecem que por trás desses perfis elas se sentem mais encorajadas a dizerem e fazerem coisas extremamente danosas aos outros, né? Então, por mais que ela tenha tido comportamentos extremamente maldosos, é importante se pensar também num cuidado para ela, né? Bom, e aí vocês me fizeram aqui uma outra pergunta, né? Referente aqui, a nova imagem que ela tentou passar, assim, Caio te convenceu de sua mudança? Bom, eu até cheguei a pesquisar aí algumas padronizações de perfis, né? Algumas avaliações sobre ela, enfim. E eles trazem muito uma questão de uma pessoa que usava e abusava de looks extremamente coloridos, com formatos geométricos, um cabelo mais volumoso, diversos acessórios, e que isso dava um poder de superioridade, né? De autoridade. E agora, depois dessa saída, depois de toda essa repercussão, de tudo que aconteceu, ela se coloca num lugar de mudança de estilo que remete a uma doçura, a uma sensibilidade, a uma fragilidade. Eu acho que isso vem de outras questões, mas não vem ao caso, né? E aí eu penso que não é uma questão de convencer. Eu penso em condições que ela encontrou, né, dessa mudança, para poder se ver aceita novamente. Eu acho que isso vale muito. Uma pessoa ser cancelada na internet nos dias de hoje significa que ela fez ou disse algo que não é tolerado no mundo de hoje, onde algumas pessoas passaram por uma desconstrução social. E sendo assim, na cabeça dos canceladores, o cancelamento seria uma forma de punir e educar. Pergunta número 2. Hoje não são perdoados deslizes. O autor da prática ou do comentário são sempre duramente julgados. Na sua opinião, eles realmente são educados com aquele cancelamento ou apenas ficam com medo de cometer tal ato novamente e sofrer um julgamento ainda maior? Eu acho que assim, a gente falar de educar pelo cancelamento é muito forte, né? Porque dá a impressão que a gente está reforçando essa prática. Dá a impressão que o cancelamento é algo que funciona, né? Que se faz necessário fazer com que essas pessoas enxerguem os seus comportamentos considerados inadequados. Então, eu penso que não é dessa forma, né? E eu acredito que o medo que essas pessoas têm vem de um lugar de não ter que passar por essa condição de exclusão novamente, né? E aí elas se sujeitam, né, a diferentes imagens, comportamentos, para poder tentar retornar para esse lugar das atividades das redes sociais. Muitas pessoas vivem disso, né? Esses influenciadores vivem disso. E aí eles se colocam à disposição dessa mudança para poder retornarem naquele lugar onde eles iniciaram ali suas carreiras. Então é muito importante a gente pensar sobre isso e tomar muito cuidado ao fazer essa junção do educar pelo cancelamento, né? Vivemos num mundo tecnologicamente muito bem avançado, onde tornou-se comum a exposição de particularidades como fotos, vídeo, localização, estado de espírito. Nessa onda, muitos de nós já tivemos a sensação de que a vida do outro é sempre melhor. Influências digitais sempre ditam tendências e mostram uma vida sonhada por muitos, como carros novos, casas deslumbrantes, viagens incríveis e felicidade em tempo integral. Pergunta número 3. Em sua opinião, até qual ponto isso pode nos prejudicar? Até onde é saudável esse fanatismo pelas vidas que nos é mostrado na internet? Eu costumo dizer que onde tem pessoa é importante a gente pensar aí em promoção de saúde, né? Nas redes sociais não é diferente. Nós temos essas plataformas aí como grandes influenciadores nas constituições, nas construções das relações, das personalidades.
como grande influenciador nos direcionamentos de interesses. Então é importante a gente ter esse olhar, né, de entender como se dão as relações, de que forma elas se constituem ou de que formas não se constituem, enfim. As plataformas digitais, elas têm sido aí um grande cooperador, né, ao desenvolvimento de doenças mentais, como, por exemplo, sintomas ansiosos, como a insônia, estresse, tem causado prejuízo aos desempenhos acadêmicos ou profissionais, né, e diversos outros prejuízos. E aí, quando a gente pensa, né, até que ponto isso pode nos prejudicar, é importante pensar no tempo de uso que a gente faz, né, dessa plataforma. Não só, mas entender que esse também é um ponto bastante que influencia bastante, né? E aí a gente começa a pensar, quanto mais tempo a gente fica aí, né, em contato, disponível para aquele tanto de conteúdo, a gente acaba virando ali um depósito de informação, seja de notícias, ou seja informações sobre a vida de outras pessoas. Aquilo chega pra gente de uma forma muitas vezes desconfigurada. São inúmeros os estímulos ali presentes. E aí pode vir de uma forma desastrosa ou uma forma fantasiosa demais. Isso vai causando uma confusão, né, gente? Uma confusão do meu eu. Daquilo que eu acredito, daquilo que eu sou. E eu vou vendo aquele tanto de informação e eu vou pegando aquele tanto de informação de forma desconfigurada, e eu fico naquela vigília, naquele medo de não perder, daquela coisa de ficar por dentro de tudo, né? Porque o importante é isso, é estar ligado naquela realidade. E a partir daí que vai começando o adoecimento, né? Porque existe uma perda do aqui e do agora, e a gente se torna refém dos maus que vêm de lá. E assim, a gente não vive numa sociedade inclusiva, né? Muito pelo contrário, são diversos padrões aí impostos. A exposição digital não pode nos afastar do olho no olho. O exagero digital impede nós de reinventarmos através da vida do outro. A vida de todo mundo possui dificuldades. O que acontece é que a maioria das pessoas preferem mostrar só a parte boa, que causa a impressão de perfeição. Pergunta número 4. Em busca dessa perfeição, muitos se submetem a cirurgias estéticas, compras de roupas ou até mesmo de bens materiais, apenas porque a internet diz ser o adequado e não por realmente gostar. Você acha que isso é apenas uma fase ou que futuramente pode ser que tenha uma proporção ainda maior? Diante dos seus conhecimentos, quais prejuízos isso pode nos dar futuramente? Muitas vezes, né, na verdade a gente não pode generalizar aí esses comportamentos, mas vamos dizer que uma grande parte, né, das pessoas, elas buscam aí das aquisições, desses bens materiais, para um tipo de preenchimento, né? Uma angústia, um vazio, às vezes um preenchimento para uma determinada aceitação de si, ou uma aceitação vinda do outro, né? Isso é muito subjetivo, isso é muito de cada um. Às vezes a pessoa ela vai lá adquirir esses bens, mas tem um significado totalmente diferente para ela, né? E tudo bem essas pessoas aí adquirirem seus bens materiais, suas roupas, seus carros, suas cirurgias plásticas, né? Isso não é um problema. Isso se torna um problema quando a pessoa ela vive em função disso para se sentir feliz, né? Realizada sempre. E ela começa a viver em prol da busca desses bens materiais. E aí isso gera um adoecimento, né? É uma frase que eu achei bastante interessante de trazer para cá. E como a gente já está finalizando, vou deixar aqui como reflexão, né? A gente fala do nosso pai Freud. Somos seres desejantes e faltantes. Estamos sempre em busca de preencher a nossa falta com o desejo de nos sentirmos completos. Desejamos roupas novas, viagens diferentes, amizades novas, mudanças na casa, no trabalho, no relacionamento, na família. Mas afinal, estamos em busca de quê? Ou seja, né? Essa necessidade de buscar. A gente alcança aquilo e continua buscando. Mas buscando o quê, né? E acho que pra gente finalizar, a gente pode pensar nisso, né? O que tanto buscamos?
E é isso, gente. Muito obrigada. Foi muito bom participar aqui com vocês. Eu gostei muito. E até a próxima. Bom, a partir de um formulário que criamos sobre as redes sociais, a fim de criar um feedback, foram apresentadas as seguintes perguntas. Com que frequência você mostra sobre a sua vida privada nas redes sociais? Onde as alternativas eram frequentemente, raramente e não me expõe nas redes sociais. A outra pergunta foi: você normalmente tem curadoria em relação às coisas que são postadas nas suas redes sociais, onde as alternativas eram somente sim ou não? Uma das questões apresentava quais as redes sociais as pessoas costumavam usar com mais frequência. Podemos ver que o Instagram é a que as pessoas mais usam frequentemente, e logo depois vem o Facebook e o Twitter. A próxima pergunta apresentada foi sobre as conquistas. Se as pessoas têm o costume de expor suas conquistas na internet, onde 71% respondeu como não e 27% respondeu como sim. Apresentamos também perguntas sobre o famoso cancelamento, que vem crescendo muito ultimamente. Bom, na sua visão, o fato da pandemia ter forçado as pessoas ao isolamento e, consequentemente, a uma inserção maior nas redes sociais, potencializou a prática de hoje da internet, por exemplo, chamado cancelamento, onde 87,7% votaram como sim e 11,5% votaram como não. Sabemos atualmente que as pessoas são muito alienadas nos seus celulares e que esse vídeo pode ser benéfico e maléfico para a nossa vida. Então apresentamos a seguinte pergunta: você acha que a rede social favorece a aquisição de conhecimento, a sociabilidade, o incremento de consciência, a felicidade ou alguma outra coisa percebida como positiva para a vida de um jovem atualmente? Algo também que podemos citar quando se fala da internet e das redes sociais é a sanidade mental, pois nas redes sociais, infelizmente, é muito comum ver discurso de ódio e pessoas diminuindo outras por conta de coisas extremamente desnecessárias. Com base nisso, colocamos a seguinte pergunta no nosso formulário: você acha que para alguém começar uma carreira no Instagram é preciso ter um bom psicológico e, às vezes, procurar ajuda terapêutica para lidar com hate e discurso de ódio? Onde 85,2% votaram como sim e 13,9% votaram como não. No final do formulário foi apresentada a seguinte pergunta, onde as pessoas deram suas opiniões. Sabemos que cancelar uma pessoa virou prática usada por muitas redes sociais nos últimos anos. O que você acha sobre essa cultura do cancelamento e que vem crescendo mais e mais na internet? Muitas pessoas disseram ser extremamente desnecessários e por falta de respeito e ser falta de serviço também. Por fim, perguntamos se as pessoas seguem famosos e se essas pessoas que são chamadas de influencer realmente influenciam alguma coisa. Bom, quais influencers você gosta de acompanhar nas redes sociais e algum deles realmente te influencia? Por exemplo, blogueiras, youtubers, cantores, etc. Muitas pessoas disseram que seguem a influencer Virgínia Fonseca e o cantor José Felipe, mas que eles não são influências em nada. Outros citaram Whindersson Nunes, Camila Loures, Laude, Lucas Lira, etc. Mas disseram também não serem influenciados e que só acompanham às vezes pelo conteúdo e pelos fatos de deixarem eles felizes. Now the world